Vídeo eu vou te mostrar o mínimo que você precisa saber sobre a vancomicina para sua prática clínica diária. Nós temos algumas considerações que são importantíssimas para a gente garantir que o nosso paciente esteja recebendo a melhor terapia possível quando estiver internado. Vou começar mostrando para vocês algumas características. A vancomicina é um glicopeptídeo bactericida, ou seja, ela age aqui nessa inibição da parede celular, da síntese da parede celular. E quando ela faz essa inibição da síntese da parede celular, ela causa a lise da bactéria e por isso ela é bactericida. Ela é ativa principalmente contra bactérias gram-positivas e muito utilizada para o tratamento de cepas resistentes, MRCA que a gente fala, tá? MRSA, não se esqueçam disso. A vancomicina, gente, ela tem uma dose recomendada aí de cerca de 10 a 15 miligramas por quilo de 12 em 12 horas. Mas em algumas condições a gente vai precisar fazer esse ajuste de dose. E aí nós temos alguns intervalos padrões que a gente segue para ficar padronizado, né? Intervalo de cada 18 horas, a cada 24 horas, 36 horas e assim por diante. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar sobre a função renal dela. Como é que a gente prepara essa vancomicina? Então ela vem em um frasco com, né, o pó liofilizado, onde a gente primeiro precisa fazer o quê? A reconstituição. Então nós precisamos de 10 ml de água destilada e não se esqueça disso. Reconstituição de vancomicina, 10 ml de água destilada. Água destilada é o que a gente usa na maioria dos fármacos para fazer reconstituição. Depois, nós temos que entender que nós vamos fazer a diluição, e reconstituição não é a mesma coisa que diluição. Diluição, eu vou utilizar ou soro fisiológico, ou soro glicosado, ou outros, né, solventes aí que a gente pode estar utilizando como diluente. Então, como é que a gente faz em relação à vancomicina? A cada 500 miligramas, eu preciso de, no mínimo, 100 ml de diluente. Então, se eu tenho lá 400 miligramas, vou diluir em 100 ml. Se eu tenho 300 miligramas, em 100 ml também. Se eu tenho de 500 a 1000, eu vou colocar em 200 ml. Mas, professor, é 501. 200 ml. A regra é clara. 500 a 1000, 200 ml. De 1000 a 1500, 300 ml. De 1500 a 2000 miligramas, 400 ml. E lembrando que para cada 100 ml, eu tenho que administrar em, no mínimo, 1 hora. 200 ml, 2 horas, 300 ml, 3 horas e assim por diante. Isso é bastante importante, porque o tempo mínimo de administração que a gente tem para a vancomicina, ela é de 10 miligramas por minuto, ou seja, não pode ultrapassar 10 miligramas por minuto. Isso equivale a gente dizer nunca administrar 500 miligramas, cada 500 miligramas de vancomicina em menos de 1 hora. Mesmo as doses mais baixas de vancomicina devem ser sempre administrados por um período mínimo de 1 hora. Mas, professor, é 50 miligramas, não interessa, é 1 hora de administração que eu vou ter que fazer. Por que isso, gente? Porque um dos efeitos colaterais que a gente tem quando ultrapassa essa velocidade de administração é a síndrome do homem vermelho. O que seria essa síndrome do homem vermelho? Nada mais é do que vai ocorrer uma liberação de histamina que vai ser caracterizada por uma vermelhidão na parte superior do corpo, arrepios ou febre, pode causar desmaio, aceleração dos batimentos cardíacos, queda de pressão arterial, coceira na pele, náusea, vômitos e erupções. Então, bastante comum se eu fizer essa administração e não respeitar esse tempo de 500 miligramas de vancomicina em, no mínimo, né, 1 hora de administração. Então, informação importantíssima. A vancomicina, gente, como a gente pode ver aqui na nossa molécula, ela é uma molécula muito grande. E como ela é uma molécula muito grande, ela não consegue ser absorvida por via oral. Por isso que nós administramos ela pela via endovenosa. Então ela tem uma baixa biodisponibilidade, menos que 5%. Porém, não quer dizer que a gente não possa utilizar para via oral. Tem uma condição que a gente utiliza ela por via oral, que é o tratamento da enterocolite, Clostridium difficile, tá? Então, quando eu vou tratar Clostridium, eu vou usar a vancomicina porque é aquele efeito local. Eu não preciso que tenha uma absorção. Então, ela sim é utilizada via oral para tratar Clostridium. Vocês vão ver bastante isso e cai bastante em provas de concurso, inclusive essa aplicação da vancomicina. Outra consideração importante é que a vancomicina ela é eliminada primariamente por via renal, com uma meia-vida em torno de 6 a 8 horas. Isso significa o quê? Que eu preciso, para aqueles pacientes que têm alteração na função renal, fazer um ajuste de dose.
Então, baseado lá na creatinina do meu paciente, eu consigo calcular o clearance de creatinina, né, pelas fórmulas aí de CKD-EPI, MDRD, Crockout-Gaut, e baseado nesse clearance de creatinina do paciente, que eu vou ter a noção de como está a sua eliminação, eu vou fazer um ajuste de dose adequado para aquele paciente. Então vejam, nessa tabela aqui ela é bem interessante. Se eu tenho um paciente ali que, por exemplo, tivesse um clearance de creatinina de 30 ml, né, por minuto, por exemplo, eu vejo aqui 30 ml por minuto na minha tabela, eu vejo que a dose recomendada é de 10 a 15 miligramas por quilo, com intervalo de 24 horas. Agora vamos supor que esse paciente ele vem utilizando a vancomicina, que inclusive ela é nefrotóxica, e a gente precisa atentar para isso, e ela vai piorando a função renal, eu tenho que fazer um ajuste novamente. E aí ele foi para 12 ml por minuto a função renal. Eu vou fazer o quê? Vou manter a mesma dose, por exemplo, de 10 a 15 miligramas por quilo, só que olha só o meu tempo, intervalo de dose, ele vai para 48 a 72 horas. Então, uma maneira da gente fazer esse ajuste e adequar essa terapia para esse paciente. Bastante importante na nossa prática clínica a gente saber essas informações. Outra questão importante é que nós fazemos, né, monitoramento terapêutico na prática clínica. Então, quando administramos vancomicina, né, quando ela é administrada com outras drogas que sejam nefrotóxicas ou ototóxicas, ou quando elas são administradas em doses muito altas, se recomenda eu fazer esse monitoramento para verificar o quê? Que a gente não tenha um potencial de causar dano para esse paciente, que a gente consiga ajustar a dose antes dele trazer um problema. E aí a gente pode fazer o quê? Monitorar as concentrações de Vale da vancomicina. Lembrando que para mim monitorar essas concentrações eu já preciso estar no estado de equilíbrio, no steady state. E aí eu demoro, né, cerca aí de 4 tempos de meia-vida para me atingir esse steady state. O valor ideal que a gente espera encontrar nessa concentração de Vale é de 10 microgramas por ml, até no máximo 15 microgramas por ml, que isso é baseado no quê? A uma concentração de 3 a 5 vezes o MIC, que é a concentração inibitória mínima, que para Staphylococcus aureus, epidermides, né, a gente tem ali que é de 1 a 2 microgramas por ml. E quando que eu vou fazer essa retirada dessa amostra, vou colher a amostra para realmente medir essa concentração de Vale da vancomicina? Imediatamente antes da administração da 4ª dose. Então vejam, o monitoramento terapêutico precisa ter todo, né, um protocolo para que ele seja feito da maneira correta. Não vou entrar em detalhes aqui, a gente pode conversar em outro momento. Mas antes da 4ª dose, imediatamente antes da 4ª dose, eu vou lá e tiro uma amostra do sangue no steady state e eu vou saber se ela está dentro daquela faixa que eu espero. E também posso monitorar o pico. E o pico a gente espera que seja inferior a 40 a 50 microgramas por ml, porque acima disso ela já pode ser ototóxica, nefrotóxica. Então a gente pode também monitorar o pico para poder ajustar essa dose de maneira adequada. Então essas, gente, foram algumas informações importantes sobre a vancomicina que eu considero essenciais se você trabalha na área hospitalar e quer realmente fazer um manejo correto dos pacientes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comente aqui que eu gravo outros vídeos explicando para vocês alguns outros fármacos. Até a próxima, gente.